Mais uma vez, bem-vindos à comunidade Agilizando. Nosso propósito, enquanto comunidade, é compartilhar conhecimento, né, impulsionar e empoderar pessoas com um forte base no network honesto, né, que a gente mantém desde a nossa criação. Né. Nossos eventos aqui são idealizados e produzidos com muito carinho, né, e para aproveitar ao máximo, a gente já deixa alguns acordos aqui pré-definidos. Mas, se possível, utilize fones de ouvido para facilitar a comunicação. Ao interagir, mantenha o foco no tema de debate e olho no time box. Então, nosso time box aí vai até as 21h30. A gente abre ali um pouquinho. No final, ali, a gente continua para fazer um after. Aí a gente bate um papo. Cuidado com o seu som ambiente. Se puder, deixe o microfone no mudo. E vale sempre ressaltar, né, todo o trabalho que é realizado aqui dentro da comunidade ele é feito de forma voluntária. A Kênia está disponibilizando aí um tempo dela, né, o conhecimento dela, compartilhando com a gente de forma voluntária. Agradecemos imensamente a presença de todos. Tá, aí tá aqui as nossas redes, a gente vai divulgar aí durante o evento. Né? A gente está presente aqui com grupos no Instagram, como no LinkedIn, também tem o WhatsApp, grupo no Instagram, não, grupo no WhatsApp. A gente tem o nosso Instagram e aí depois a gente compartilha também, tem alguns vídeos, algumas facilitações já compartilhadas no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida que tiver, pode ir me chamando via chat ou levante a mão e a gente vai combinando aí um pouco o nosso dinâmico. Ok, pessoal? Kênia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Com muita satisfação que a gente recebe nessa pauta incrível e está liberado, fica à vontade para iniciar a facilitação. Bruno, eu agradeço aí o convite, a confiança, né? Obrigado pelo apoio até aqui. A você, a Márcia, a Aninha também, né? Que não pôde estar aqui. Obrigada por todo mundo aí. E obrigada também quem está presente aí, que se interessou pelo assunto, que vai estar aqui com a gente interagindo. E como o Bruno já anunciou, vai ser uma roda de conversa, né? Então a gente vai estar abrindo, vai ser uma coisa bem informal aí para a gente estar conversando e discutindo esse tema que realmente é dúvida dos agilistas, e vocês vão ver que tem mais gente aí que tem dúvida sobre o assunto, tá bom? A gente vai trazer aí, acho que uma temática, um ponto de vista aí bastante diferente sobre isso. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu gosto muito aqui da comunidade, sempre que eu posso eu estou aqui com o pessoal. Até recentemente o André Suman teve aqui, né, também na comunidade. Para quem não sabe, eu fiz o meu TKP com o André. Sou muito fã, sou fã de carteirinha do André Suman. Quem não tiver feito ainda o TKP, super recomendo fazer com ele, que é show de bola, viu? Então, sempre que eu posso, eu estou por aqui, tentando contribuir de alguma forma. Tá tranquilo, gente? Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Sim, estamos vendo. Sim, tranquilo? Então tá. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui do roteiro que eu organizei aqui. Antes de falar do roteiro, vou fazer uma breve apresentação, apesar que já está aí na descrição, né, do evento. Eu sou agilista, já tem bastante tempo aí. Na verdade, desde 2017 eu atuo como agilista, mas já estou na área de TI, aí já tem mais de 20 anos que eu estou na área de TI, né? Já passei por algumas empresas aí, atuando em diversos papéis. Atualmente eu estou como Agile Master na WK e sempre aí tentando contribuir de alguma forma aí com a comunidade, também presto algumas mentorias sempre que possível. E, bom, falando aqui do nosso roteiro para hoje, eu abrindo essa conversa aqui, né, eu separei também um storytelling aí para tentar ilustrar esse cenário aí que me inspirou para essa temática. Espero que vocês gostem aí do storytelling que eu preparei.
Depois a gente vai abrir aqui uma interação aqui no Miro para a gente conversar sobre esse tema, expor ideias, né? Que é a melhor parte dessa roda de conversas, é justamente essa troca, né? A gente poder ver os diversos pontos de vista, então vamos interagir. Depois vamos fazer algumas considerações aí, e no final, né? Para quem continuar aí com a gente, vai ter um brinde surpresa aí, que eu acho que vai ser bem válido aí, principalmente quem está buscando aí talvez migração, né, de carreira, tiver em fase de transição, pode ser um brinde interessante aí. Então, bora lá? Dúvidas, gente, até aqui? Alguém já quer perguntar alguma coisa, quer interagir? Bruno, vai falando aí se apareceu alguma coisa no chat, tá bom? Combinado, o pessoal gostou aí do brinde. Tomara que seja, todo mundo goste, então. Eu vou parar de compartilhar essa tela aqui, só um minutinho, eu vou compartilhar uma outra aqui, rapidinho. Isso, gente. O Zoom tá me atrapalhando a ver as abas aqui. Gente, quem conhece o Canvas aí? A gente gosta sempre de falar de ferramentas aqui na comunidade, né? Quem usa aí o Canvas aí? Quem tem costume de usar aí? Coloca aí no chat para a gente saber. Eu gosto bastante do Canvas e acho que é uma ferramenta aí bem legal. E eu vou usar ela aqui hoje para mostrar essa storytelling aqui, tá? Estão conseguindo ver aí? Tranquilo? Sim? Sim? Então tá. Só para a gente ilustrar aqui mesmo, para ficar mais interessante a conversa, tá? É uma história real, tá? Baseada em fatos reais. É claro que eu vou estar omitindo aqui, né, os nomes reais dessa situação. Eu estava nessa situação, mas a outra pessoa, é claro, vai ficar aqui em anonimato, né? E aí eu intitulei aqui esse storytelling aqui, né? A saga do Dev na integração do SM. E aí vocês vão entender aqui o contexto, tá? Então, todos os lugares aqui que a gente for falar dev, a gente está falando aí do desenvolvedor de sistemas, né? A temática aqui é justamente a gente falar, né, do SM no contexto de desenvolvimento de software. A gente sabe que o SM não necessita, não tem só essa abrangência, né, de mercado, só o desenvolvimento de software para estar atuando, né, nos times. Tem diversas outras possibilidades aí que Scrum Master pode estar atuando. E também entendam como, quando eu colocar aqui SM, podem entender também como agilista, como Agile Master, tá? É um contexto aí bem geral. Eu coloquei aqui Scrum Master porque nessa pequena historinha aqui foi realmente um Scrum Master, tá bom? Bom, eu queria também passar os créditos aqui para o pessoal lá do Vida de Programador. Não foram eles que montaram esse storytelling, mas eu peguei algumas imagens deles para montar, tá? Quem não segue o Instagram deles, vale a pena muito seguir, eles têm umas tirinhas assim super engraçadas e dá para a gente entender um pouquinho aí do que passa o desenvolvedor, né, o dia a dia deles. Então, para quem tiver interesse em estar mergulhando, entendendo um pouco mais desse mundo, eu recomendo aí. Além de ser divertido, traz informações úteis, tá? Bom, e a historinha começa assim. Eu fiz recortes aqui, algumas partes aqui são genuínas da conversa, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Tem como ocultar essa barra aqui, Bruno? Não, né? Do Zoom? Não, né? Ela tá me ficando aqui em cima aqui, mas tá bom. Então, o desenvolvedor, né?
Nesse contexto aqui, gente, se eu explicar para vocês, era um desenvolvedor amigo, né, amigo de algum tempo, então a gente, né, tem uma liberdade para estar conversando, e aí esse desenvolvedor estava agoniado, né, ele veio com uma pergunta para mim, né, ele veio, uma pergunta para o seu lado técnico, que manja das coisas. O SM tem que ter alguma noção de programação? Qual a função dele, hein? Esse negócio está martelando na minha cabeça desde a semana passada. Esse é um trecho original da conversa, tá? Eu tirei aí o print da conversa no Zap. Bom, e aí o que eu respondi para esse dev aí que estava um pouco agoniado aí? Essa resposta eu vou deixar para o final, tá bom? O que eu respondi para ele, né? Se tem que saber ou não de programação. Deixa eu passar aqui. Bom, aí eu respondi para esse dev, né? Que depois eu mostro aí no final o que foi a resposta, e ele agradeceu, né? Obrigada, tirou as pulgas que estavam atrás da minha orelha. Riz. Mas o que houve? Eu quis entender, né? O que estava acontecendo. Tá, vou te contar. É que eu acho a SM que entrou aqui na nossa squad um tanto peculiar. Esse peculiar do meu original, hein? Tipo assim, já vai fazer 2 meses que entrou no time e até hoje ela parece que tem medo do Azure. Azure, para quem não conhece, é uma ferramenta aí de gestão de ciclo de desenvolvimento de software. Tipo, quando vai fazer uma planning, sempre precisa pedir para alguém abrir o board. A impressão que fica é que ela não manja nada de tecnologia. Time todo tem ficado incomodado com isso. E aí eu respondi, né? Aliás, ele continuou. Quando reportamos algum impedimento, ela também não dá bom. Porque ela fica repetindo que não está entendendo nada. Precisamos ficar repetindo e repetindo coisas, por exemplo, sobre o fluxo do processo e onde está o problema. Na prática, está ficando mais complicado reportar os problemas do que se procurar outras pessoas para tentar resolver. Eu mesmo já parei de reportar impedimentos para ela. Vou direto no analista de negócio. Assim resolvo mais rápido. As deles também são um episódio à parte. Todo dia ela faz a gente explicar todos os cards e fica repetindo. Eu não estou entendendo nada. Se vocês estão entendendo, então tá bom. E aí eu respondi, sim, realmente complicado, hein? Mas, na real, fico com mais pena dela do que de vocês. Porque vocês, devs, são uma galerinha difícil de agradar, né? E aí, como sempre, quem conhece as tirinhas aí do Vida de Programador sabe que ele sempre termina caindo da cadeira. Ok, Paulo. A conversa não terminou bem assim, né? A gente tem uma intimidade aí para estar conversando, né? Mas eu quis deixar aí de um jeito mais divertido aí para terminar. Bom, piadinhas à parte, né? Essa realmente é uma história real, né? Que aconteceu comigo. E aí eu queria, diante desse contexto, eu queria abrir aqui para a gente poder conversar. E eu queria também já deixar algumas questões que são particulares dessa situação. Tá, alguém colocou no chat, oh, Jesus! Eu acho que quando a gente coloca situações reais, fica mais interessante da gente analisar, né? Isso realmente aconteceu, já tem alguns meses, mas aconteceu. Bom, o contexto aqui era um dev mais júnior, né? Era um dev que tinha tido um SM um pouco mais experiente na squad, e aí depois, por alguma situação, o
o SM precisou sair e entrou um SM mais júnior nessa squad, né? Então, eles estavam acostumados com um ritmo diferente, né? E aí entrou um SM mais júnior e os devs que estavam naquele ritmo, né, tiveram que se adequar ao SM que entrou. Então, gerou toda essa confusão e aí, né, enfim, veio perguntar para mim, né? E aí eu quero deixar a resposta para depois que a gente conversar aqui, tá bom? Quero ver como é que está a opinião do pessoal aí. Vou compartilhar de novo meu board aqui do Miro para a gente começar a conversar. Acho que o Bruno vai compartilhar aí no chat o, O link do o Miro. link, né, do Miro. Compartilhei já. Pessoal, vocês conseguiram entrar? Alguém está com alguma dificuldade? Precisa de ajuda? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Já vou compartilhar aqui também. Eu tinha mandado um link anterior, não deu certo, pessoal. Depois eu mandei o segundo, esse agora esse do último link que Qualquer eu coisa eu mandei. compartilho aqui de novo, hein? Então, vamos lá. Ó, quem quiser abrir aí também, fiquem à vontade, tá? Para ir comentando aí, se quiserem abrir o microfone. Como a gente falou, é uma roda de conversa, fiquem à vontade, gente. Bom, eu coloquei aqui o tema dessa roda de conversa. Eu coloquei aqui em forma de afirmação, né? E aí gostaria, assim, que vocês interagissem aqui nessa parte de baixo, falando se vocês concordam ou se vocês discordam dessa afirmação. Se vocês clicarem aqui, para quem não conhece o Miro, tem essas ferramentinhas aqui do lado aqui, ó. A mãozinha, né? E a setinha. A setinha você consegue digitar, a mãozinha você movimenta o board, né? Aí com a setinha você consegue escrever. Então, os post-its azuis, vocês podem escrever se você concordar com essa afirmação, e no post-it vermelhinho você escreve a sua justificativa do porquê que você discorda disso. Ok? Vamos dar uns 2 minutinhos, Bruno? O que fica melhor? Acho que uns 2 minutinhos 2 dá. minutinhos? Ok, gente, pode escrever, fiquem à vontade aí, então. Quem tiver dúvida, estamos aqui para ajudar. Eu acho que essa colocação do dev aí é muito pertinente, né? Eu acho que quando não se, já pulando aqui um pouco, né? Entrando na frente aqui, eu acho que, assim, a priori a gente tem que incentivar ali mais no sentido dos devs terem o entendimento claro do que é agilidade, né? E a partir desse momento aí sim faça um pouco mais de sentido o trabalho do SM. E em cada empresa, o SM ele deve ter um tipo de atividade, né? Por mais que a gente fale dentro do contexto do by the book, no final das contas, a gente executa uma atividade bem particular em cada empresa, né? Então, é complicado de você padronizar essas atividades e tem a pessoa ter o conhecimento ali do que é o papel real do Scrum Master naquele contexto. Muito bem colocado, Bruno. Ó, tem um pessoal aqui já colocando aqui. Ó, tem um que concordou ali, foi corajoso em concordar, ó lá. Eu gosto desses que cria polêmica, hein?
Ó, vou começar lendo uns aqui, ó. Acredito que saber programar ajuda, mas não é obrigatório. O Scrum está mais para suporte do time como um todo e não somente da programação. Legal. Tem alguém que quer comentar aqui esse post-it também, quer abrir aí para falar? Só pode ficar à vontade, levantem as mãos aí, a gente vai se organizando aqui, que até porque isso é uma roda de É uma conversa, né? roda de conversa, a gente quer ver vocês falar, gente. Não fui eu que escrevi, mas então eu vou comentar, porque eu acho que a visão é muito parecida com o que eu escrevi no quadro. Eu acho que saber programar realmente ajuda o Scrum Master, mas não é obrigatório realmente para fazer a transição, né? O papel do Scrum Master não é esse. O papel do Scrum Master, na minha concepção, é realmente auxiliar o time, melhorar o processo de entrega, blindar o time, ajudar ali o PO na priorização do backlog, etc. Talvez essa definição seja até um pouco by the book ali, mas é um pouco ali realmente o papel que o Scrum Master tem que fazer. Acredito que a gente tem que deixar isso sempre em evidência, né, independente de onde a gente esteja. E eu acredito que, assim, o Scrum Master que tem esse conhecimento tem que tomar o dobro de cuidado para não interferir na tomada de decisão do time, né? Pode ser que o Scrum Master que tem esse conhecimento, justamente por ele saber programar, em algum momento ele queira dar pitaco no trabalho do time e não é o papel dele, não é esse o papel dele. Então, eu acredito que ajuda, mas tem que tomar cuidado. Muito bem Boa colocado. colocação. A Márcia quer falar. Complementando o que o Igor falou, Scrum Master novo na empresa, eu acredito que precisa ter todo um cuidado com ele. Então, as pessoas, quando chegam, precisam estar ali no onboard, conhecer a empresa, conhecer, né, o que acontece no dia a dia. E com os júniors é mais delicado ainda, Kênia. Por quê, né? Ele é júnior, muitas vezes em transição de carreiras, que vem com um repertório que é um outro repertório para ele, por mais que ele saiba o by the book, né, o dia a dia todo diferenciado. Um ponto de muita atenção, eu acredito que seja o negócio. Se o Scrum Master não conhece o negócio, como ele vai tocar o fluxo? Já começa por aí. O 2 é, nesse momento que ele entrou para a empresa, ele teve alguém junto com ele para ficar um período ali, para realmente estar envolvido com as pessoas, para entender as pessoas, é segurar na mão mesmo, sabe? Porque você, quando vem de fora com sua bagagem de SM ou de agilista, beleza, você já chegou com uma bagagem. Agora você, Júnior, chega de lugar nenhum. E aqui foi até bacana, porque a gente conhece várias pessoas que estão passando por isso, e a gente teve uma iniciativa assim, foi até Igor, né, que começou com isso, de levar as pessoas para a empresa, para elas verem como roda uma cerimônia, para elas não ficarem perdidas nesse momento. Porque realmente é um momento onde a pessoa está ali vulnerável. Agora, imagina se esse comentário que chegou até você fosse direto para o Scrum Master. Como seria o emocional dessa pessoa? A pessoa que precisa cuidar de pessoas é uma pessoa que está sendo completamente descuidada. Pois é. Muito bem colocado, Márcia, muito bem colocado. E eu não observei o nome de quem tinha acabado de falar, e quem, o outro rapaz que Foi falou. o Igor. Da Márcia fui eu. O Igor, né? Essa questão aí, Igor, que você colocou também de saber e às vezes opinar, né? Pode ser uma faca de dois gumes, né? Às vezes Exato. pode ser um tiro no pé, né? Muito bem colocado, seu ponto de vista. Vou até complementar um pouquinho a Márcia ali. Eu acho assim, Marcinha, que depende muito de como a pessoa vai receber um feedback. Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de pedir feedback do meu time todo final de sprint do meu trabalho. Então, eu faço um a um com cada um e peço um feedback, pergunto se tem alguma crítica, alguma coisa,
mas acho que vai muito da gente começar a aceitar esse feedback do time, sabe? Eu aprendo muito com os desenvolvedores que trabalham comigo, eles sempre pontuam as coisas, ou fazem, ó, eu acho que a gente pode ajustar isso e tal, não sei o quê. Mas, assim, obviamente, não estou falando que essa é a melhor, nesse caso, não é a melhor forma de passar o feedback. Mas talvez se o Scrum Master tivesse um pouquinho de interesse de, tipo assim, cara, como está o meu trabalho? Vou perguntar para o time. E fizesse um a um honesto e chegasse ali, galera, olha, eu estou chegando, realmente não sei muita coisa, eu queria um feedback de como está o meu trabalho para eu poder melhorar. Eu acho que quando você tem esse tipo de abertura com o time, independente da sua senioridade, você desarma o time, porque se você se coloca numa posição de humildade e o time ele vai te ajudar. E, além do time te ajudar, você ainda vai conquistar a confiança do time, porque é muito incomum no mercado, e aí quem participou, não sei se tem alguém aqui, mas quem participou da retrospectiva e quando eu vi a galera daqui da comunidade para participar lá com o meu time, acho que recebeu esse feedback do tipo que é muito incomum no mercado os Scrum Master procurarem esse tipo de interação, sabe? É muito incomum a galera chegar e perguntar para o dev, cara, como é que tá o meu trabalho? Você gosta do meu trabalho? O que eu posso melhorar? Que feedback você tem para me passar, sabe? E, de fato, procurar melhorar com esse feedback. Não é só na retro que a gente colhe o feedback. Eu gosto de colher o feedback no 1 a 1 com cada dev que eu lidero ali no meu squad. Muito bom. Excelente. Tem o Gustavo aí, a Poliana. Gustavo, fica à vontade, cara. Se estiver falando, tô no mudo, Gustavo. Quer, Poliana, tá fa tendo... Quer falar aí, Poliana? Bom, boa noite, né? Só mesmo complementando o que o pessoal já falou aí, eu acho que não é necessário, né, a pessoa saber programação, acho que isso aí não é, assim, regra, né? O Scrum Master se sai muito bem mesmo não sabendo programar. Eu tive uma gestora que foi, vou dizer assim, a melhor gestora que eu já tive na minha vida e ela não programava. Tá certo que ela não era uma Scrum Master, mas usava assim um pouco de cada coisa, tudo misturado. Tinha dele, mas não tinha plane, tinha o quadro, essas coisas assim, né? Que agora que está evoluindo mais, usando, né? Mais. Mas assim, eu acho que nesse caso o que mais pegou é ser júnior, tanto Dev quanto Scrum Master, né? Então, porque assim, igual ele fala assim, ela manda abrir lá o Azure, né, e mover e abrir os cards, parece que ela não sabe. Assim, eu não sei, mas na última empresa que eu trabalhei, a gente trabalhava com agilidade, e essa era uma ação assim para mais fazer a turma participar, ficar mais independente, mais madura, né? Que é uma das coisas que das premissas eu acho assim da maturidade para o time. Mas assim, ela falar que não está entendendo nada e tal, é igual já foi falado aqui, né? Júnior está chegando, às vezes ainda não entendeu bem o negócio, às vezes não tem existem projetos complexos, demora um tempo assim para poder entender mesmo, né? Maturar aquilo ali, porque é muita informação quando começa, né? E também eu acho assim, falta de maturidade das empresas, né, em colocar a mesma agilidade. Nessa empresa que eu trabalhei por último, por exemplo, o Scrum Master, ele era gerente de projeto, ele era PO, ele era Scrum Master, sabe? E além de fazer a gestão da equipe, na parte quase que de RH, assim, uma empresa iniciante e tal. Então, assim, às vezes fica difícil, sabe? Até para o Scrum Master
agir assim, por falta de maturidade mesmo. Bom, era só para contribuir um pouquinho, assim, para dar mais argumentos para a discussão, né? Ótima contribuição, Poliana. Eu vou ler um outro comentáriozinho aqui. Acredito que saber programar ajuda na empatia, na remoção de impedimentos e ajuda na aceitação do time, mas não é obrigatório. Tem um cursorzinho aqui que está em cima. Não estou conseguindo ver aqui. E sim, não entendi aqui o finalzinho, porque tem um cursor. E Deixa eu... simples. Foi a Aninha que pediu para colocar e eu coloquei para ela. Ah, sim, legal. E o outro aqui, já atuei como SM e hoje sou PO. E nesses dois casos, gerenciei times de dev. Nunca fui fã de programação e nunca tive problema em relação a isso, junto à minha equipe. Porém, acredito que o SM ou o PO, no meu caso, deve... Ops, deu um tilt aqui no miro. Deixa eu ver aqui. Acho que alguém está tentando arrastar. Tem alguém tentando arrastar, né? Eita. Perdi aqui. Deve saber o mínimo, pelo menos, para discutir com a equipe. Legal, legal. Quem colocou isso aqui, se quiser complementar, o que, na sua opinião, seria esse mínimo? Se alguém quiser comentar aí, quem colocou esse cardzinho. Boa noite, fui eu. Estamos escutando certinho? Oi, sim. Na hora que eu fui falar a primeira vez, minha luz acabou aqui, mas voltou. Então, meu nome é Gustavo, né? Hoje, como eu falei, eu atuo como PO, né? E eu comecei, assim, nessa parte de gerenciamento, assim, meio que de paraquedas, né? Eu era analista de requisitos júnior e em pouco mais de 3 meses eu comecei a gerenciar uma equipe de 8 devs. E nunca programei na vida, né? E nunca fui fã, assim, na verdade, né? Então, eu comecei, então, ali como nessa parte de coordenação, né, fazendo um pouco a parte de SM, e hoje eu atuo como PO e também faço gerenciamento de equipes, né. E o que eu quis colocar aí é que eu nunca, de fato, senti falta da programação para entender ou para conversar com o meu time, né. Por que eu nunca senti falta? Porque todas as vezes que eu fiz esse gerenciamento, né, independente do papel, eu sempre tive alguém para me apoiar nessa parte. E hoje, inclusive, o Guilherme, que está aqui também junto com a gente, que é o PM, o CTO da empresa onde que a gente trabalha, ele já foi programador. Então, hoje, como ele faz esse papel de PM, então a gente tem essa parceria dele na parte estratégica e eu mais na parte operacional. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida relacionada a isso, a programação, né, então a gente sempre tem essa troca de ideias para ver se realmente aquilo faz sentido, né? Então, e outro ponto também que eu queria complementar, na outra empresa eu sempre tive essas pessoas para me apoiar, então eu sempre tinha ou um especialista ou alguém que um pouco de senioridade sem ser júnior, né? Então, por isso eu nunca tive esse problema. E também, acho que foi o Igor que falou, eu sempre deixei claro isso também para minha equipe. Olha, eu não sou programador, então, algumas coisas que vocês vão falar comigo talvez não faça sentido ou eu não vou entender, mas não quer dizer que vocês não tenham que falar, que vocês não tenham que discutir, entendeu? Muito pelo contrário, vocês têm que falar se vocês precisam discutir isso sim. Né? E o que eu não consegui, né, entender ali na hora, eu vou sim pesquisar, eu vou procurar saber com vocês, eu vou procurar entender mais, mas isso eu não quero que isso atrase a nossa reunião ou a nossa cerimônia, por exemplo. Né? E talvez a única coisa que eu sinto falta, né, vamos dizer assim, entre aspas, é que o deve me enrolar, no sentido de, talvez essa demanda aqui, essa feature vai me demorar uma semana, e eu vou aceitar, porque talvez eu não vou entender muito programação, mas eu sempre procuro levar esse prazo, né, quando eu acho algum prazo exagerado, ou até um prazo curto demais, né, para uma pessoa, né, no caso do meu pai ali, que seria esse PM, né, hoje. Então, a gente entra em discussão, fala, não, nesse caso aí, eu acho que pode ser um pouco menos, ou pode ser um pouco mais, então a gente sempre entra nessa discussão. Mas assim, então, só para finalizar, né, pelo que eu falei, só para resumir, não sinto falta, não, nunca, na verdade, assim, nunca me atrapalhou, né, não é que eu sinto falta, nunca me atrapalhou. Senti falta, sinto, mas nunca me atrapalhou, então, assim, nunca deixei de fazer nada por causa disso.
Legal, e você encontrou o caminho aí que foi de ter aliados, né, que você confia, né, que você estabeleceu confiança, e aí aquela parte que talvez assim não seja o seu forte, você tem um aliado aí que te completa de alguma forma, né? Uma estratégia muito, muito inteligente da sua parte, né? Exatamente. Procuro me aliar a essas pessoas, né, justamente por causa desse déficit que eu tenho. Né, então eu tento suprir, né, de uma outra maneira. E isso, Sim, assim, sempre deu certo, nunca tive problema em relação a isso e flui até hoje. excelente. Ok, né? Só para complementar o que o Gustavo falou, que eu acho que é muito importante em relação aos devem enrolar, né? Eu até ri quando ele falou assim, e realmente, né? Quando você não tem um conhecimento técnico, seja em qualquer área, ó, fica muito mais delicado para você. Mas se falando de agilidade, com todos os nossos conceitos, é meio diferente, né? O dev te enrolar, até mesmo que ele está numa sala com outros devs, acho que não ficaria nem bonito para ele, né? Fazer forçar uma situação dessa. Então, aí eu não sei, Gustavo, como seria isso, sabe? Se realmente esse dev teria cara de pau, digamos assim, né? De enrolar o SM. Acho que enrolar não é muita palavra, é mais a questão de talvez um prazo que poderia ser mais curto, ele passar um prazo mais longo, tentando pegar essa, essa brecha que eu tenho, entendeu? Exatamente, ganhar tempo, colocou. Assim, enfim, confesso que aconteceu isso pouquíssimas vezes, mas já aconteceu, né, de eu ter que apoiar para falar isso aqui realmente faz sentido esse prazo, né, até depois para levar e tentar discutir o porquê que ele deu aquele prazo. E normalmente quando isso aconteceu, eu nunca questionei o dev falando assim, olha, eu acho que é muito pouco tempo ou muito tempo, né? Sempre no final, quando a gente vai fazer aquela revisão, né, eu pergunto, né, por que você demorou tanto, por que você demorou pouco? Né? Então a gente tenta entender ali para as próximas não acontecer isso, para ele ver também, pô, ele tá esperto. Né? Não quer dizer que ele não sabe que a gente toda hora vai ficar enrolando ou ganhar mais tempo em cima disso. Né? Legal. E nada melhor do que a gente partir do princípio da confiança, né? Eu acho que quando a gente demonstra que confia, eu acho que as pessoas, em geral, elas tendem a mostrar o melhor lado delas, né? Quando acho que é genuíno assim da nossa parte, assim. E agilidade, a gente precisa de alguma forma fundamentar isso, né, dentro dos times, né? Essa confiança mútua, né? E eu acho que quando eles sentem isso da nossa parte, eles acho que eles tendem a fazer o melhor deles também, né? Vamos ver um outro aqui. Entender de programação pode sim ajudar o SM, mas não é pré-requisito para fazer a transição. Legal. Que todo mundo já está colocando aqui, né? Deixa eu ver Deixa eu te se... interromper um pouquinho. O Guilherme ele se Oi? levanta da acabou que Ah, ele sim. deixou ali. Guilherme, você ainda quer fazer alguma colocação? Fica à vontade. Oi. Na verdade, eu tinha uma colocação aqui, até era em relação ao Igor perguntar, porque eu achei bem legal a colocação que o Igor fez lá atrás, sobre, porque eu venho, né, eu fui desenvolvedor por muito tempo, e assim, já fui quase tudo, aí hoje eu trabalho, hoje eu sou CTO da empresa, e tá tudo muito como PM, né, porque é uma empresa de tecnologia, o CTO acaba fazendo muita parte do produto e em alguns momentos também a gente acaba tendo que navegar em várias partes. E o Igor trouxe isso que é bem legal da gente, se a gente não, se a gente tomar o cuidado para não intrometer ali dentro do assunto, né? Aí eu queria ver do Igor, em qual posição que o Igor atua hoje, só para eu entender o ponto de vista dele, sabe? Hoje eu estou como Scrum Master mesmo. Como Scrum Master. E você veio com background de dev, sim, ou com background mais de processo e de Nenhum definição de dos dois. produto? Eu de um call center. Entendi. É bem legal assim esse posicionamento. Inclusive, eu sinto isso às vezes de eu intrometer e às vezes atrapalhar, sabe? Mas é legal, só queria entender um pouco disso. Beleza. Bacana. Obrigado, Guilherme. Só pegando um gancho no que o Igor tinha comentado,
sobre isso, né? A ideia do Scrum Master, ele sempre fazia a mediação, né? E um dos pontos da mediação, no caso, fazer enriquecer o debate, né? E aí, quando o Igor coloca, ó, tem que ter muito cuidado para você não colocar a sua opinião acima das do dev, eu acho que cabe justamente nisso, né? Você não pode dar a solução, mas você sempre tem que instigar o time a criar a solução, a buscar o conhecimento, né? E aí o dev, ele tem que ser, o Scrum Master que ele já foi dev, ele tem que tomar muito cuidado para não participar dessa tomada de decisão, né? E sim fomentar a discussão para que os próprios devs eles fazem a decisão por si só. Legal. Até um outro ponto aqui em relação a prazos também que o Gustavo trouxe, vou colocar aqui rapidamente, que eu achei interessante, mas que também tem que avaliar a questão do prazo, porque muitas vezes o prazo ele pode estar errado, porque também a demanda está mal definida, né? Então, às vezes é muito bom questionar o prazo, mesmo sem ter um conhecimento técnico, mas tendo um conhecimento de negócio. Então, por exemplo, pô, isso daqui vai gerar tão pouco valor para o negócio, por que está demorando todo esse prazo? Será que não dá para reavaliar ali a ponto de negócio mesmo, se aquela feature tem que ser feita exatamente daquele jeito? Então, acho que chega até alguma coisa nesse sentido, o prazo também, sabe? É questionar, não só tecnicamente, mas questionar sobre o quanto aquilo traz de benefício para a empresa ou não. Beleza. Muito bom, muito bom. Tem um outro aqui. Penso que não é obrigatório, porém, no desenvolvimento de software, entender o contexto em que ela está e saber como funciona a engenharia seria bacana. Isso para qualquer área que ele venha a trabalhar como SM. Interessante. Isso aqui vai de encontro também com o que a Márcia falou, né? A questão da integração, do momento de treinamento desse SM, né? Como que está sendo isso, né? Como é que está sendo repassado as informações antes dele ter esse acesso ao time, né? Mas muito bem colocado aqui, né? Que isso não vale só para desenvolvimento de software, né? Se a pessoa entrar, por exemplo, numa área de marketing, pode ser que tenha também alguns termos que não vai entender, né? Que seja próprio daquele ambiente. Se entrar em um RH, pode ser também que vá ter alguns momentos que vai ficar, né? Sem entender o que as pessoas estão falando, né? Então, muito bem posicionado, né? Isso não vale só. A gente está colocando aqui nessa abordagem, né? De desenvolvimento de software, mas tem vários outros contextos aí que tem termos próprios, né? Tem alguém que gostaria de comentar aí nesse contexto também? Você pegando até o que você falou, a gente tem uma pessoa que participa aqui também, que é a Gabi. E a Gabi, ela é muito ligada nesse sentido, porque ela fala que, como ela não tem um know-how técnico da parte, ela era escramata, mas ela era mais voltada para produto, ela não voltado a desenvolvimento de software, e então era um ponto de desafio para ela, né? Que ela falava, poxa, mas é um pouco mais difícil para mim, né? Porque eu nunca participei de uma empresa que fazia desenvolvimento de software. Só que, por exemplo, eu vim da parte minha história toda em tecnologia, então eu fiz suporte, arquitetura, né, segurança, AM, desenvolvedor, e depois que eu virei Scrum Master. De certa forma, isso me agrega um pouquinho, que eu entendo um pouco aí do que os devs estão falando, né? Mas da última empresa que eu trabalhei para essa, a diferença é muito grande, né? Da parte de processo, da parte do próprio cliente que eu estou atuando, né? Eu trabalhava com chatbot e agora eu trabalho com o desenvolvimento de uma plataforma EAD, né? Então, assim, e aí eu tenho um time de desenvolvimento, agora eu vou assumir um time de interpretação. Então, assim, já são pegadas diferentes, né? Então, acho que o que a Marta colocou é justamente entender um pouco mais da parte de negócio, né, também. Porque a gente tem que apoiar até o PO. Então, acaba que, né, eu estava até vendo aqui as meninas comentando aqui, né, no chat, e aí uma delas falou, olha,
na onde eu trabalhava era um contexto militar, e aí eu fazia de tudo. Então, eu era PO, eu era AM, né? E aí ela fazia QA. Então, assim, na parte de empresas ágeis, quando está fazendo a migração, né? Quando está fazendo ali a transformação ágil, é muito comum isso acontecer. E aí, olha que louco isso, né? Porque você sai de um contexto que você é tudo, de repente você vai para um contexto que você é só o Scrum Master, né, e foi colocado ali também. Normalmente, essa parte mais técnica, quem deve absorver ali no entendimento de grandes empresas é um líder técnico, mas ainda meu time não tem líder técnico. Quem que vai ser o líder técnico? Né? Ah, é o Scrum, é o PO, não é um desenvolvedor mais sênior. Então, a gente sempre tem esses entraves, né? E aí o contexto da empresa, o contexto da dinâmica do time, é, sempre te dá um apoio. Se, olha, cara, eu sou um mais júnior, mas o time ele tá tudo tranquilo, cara, vamos junto. Ou não, não, aqui a gente vai precisar de um contexto um pouco mais pleno sênior, porque aqui é mais pauleira. Então, assim, acaba que tem muito esse contexto de empresa para empresa, de equipe para equipe, da metodologia que você está usando, do que está sendo desenvolvido. Então, assim, por isso que a gente fala que não é, a agilidade não é um processo, né? Não é cara, ó, tá aqui esse livrinho, você vai seguir isso. Não, pelo contrário. Uma outra pessoa também que eu gosto muito de citar é a Grace, que a Grace fala, cara, não adianta nada se no final da sprint ou se no final de um determinado prazo você não entregar valor para o cliente. Então, você pode saber tudo de métricas, né, de metodologia, você pode ser um Scrum foda, mas se o cliente não entendeu como valor, cara, não vai resolver. E aí entra um pouco disso, que o Scrum ele suporta o time. Então, em tese, né, ele tem que chegar no final, no objetivo final, que é gerar valor. Como é que foi isso? De certa forma, não é importante, né? A gente precisa amadurecer, entender um pouco para melhorar, otimizar, mas assim, o objetivo final está sendo alcançado, que é gerar valor. Acho que isso também é bastante importante. Super importante. E bem pontuado, Bruno. E a Grace, né? Nossa querida Grace aí, acho que ela não sei, acho que ela não está aí, né, hoje, mas ela é um grande exemplo, né? De agilista que veio, inclusive, da área de indústria, né, entendia muito mais de questões de indústria, né, e se deu super bem aí com times de desenvolvimento de software. Eu, pessoalmente, vi a atuação dela, assim, já vi PO elogiando o trabalho dela, então, assim, é isso, assim, claro que tem a questão do perfil, né, como algumas pessoas falou aí, da questão da proatividade, buscar feedback, né, tem essas questões também, né, de buscar conhecimento por si só, né? Porque, beleza, você entrou naquele contexto, né? Mas você não vai poder ficar sem saber algumas coisas por todo o tempo, né? Você tem que correr atrás mesmo, né? A Grace fazia isso constantemente, assim. Muito bem lembrado aí. Bom, eu vou ler esse corajoso aqui, depois eu vou apresentar então o áudio aí para vocês da minha resposta, tá? E o áudio é original, tá? Só cortei um pedacinho lá para não colocar o nome da pessoa, mas vou mostrar o áudio. Teve uma pessoa que colocou que concorda, dependendo do contexto em que está inserido. Talvez seja essa questão até que o Bruno trouxe agora, né? Depende do contexto da empresa, né? Por exemplo, se não tiver um líder técnico, né? Se esse SM tiver que fazer todos esses papéis, realmente faz sentido, né? Nesse caso aqui, né, Bruno? Faz muito sentido. Então, alguém gostaria de comentar aqui essa questão aqui do contexto? Wilson, participa com a gente. E Wilson também é conhecido da Grace. É, É, Essa Eu questão do fui contexto. discípulo dela. coisa boa. Coisa muito Não boa. foi Estive com por a aqui. Grace essa semana. Muito bom. Bom, eu acho que a gente teve Só aqui colocar aí uma... sobre. Oi? Só colocar aí sobre essa daí do contexto, não foi eu que coloquei ela não, mas isso depende mesmo, porque, por exemplo, se você tem um produto que seja, por exemplo, você trabalha com
com um produto que é só back-end, por exemplo, que é totalmente técnico, né? Então, dificilmente você vai conseguir um Scrum Master que não saiba de tecnologia. Vai ser um desafio muito grande para ele, né? Então, depende até do produto que está sendo oferecido também, eu acho. Então, é relativo, realmente. Realmente, realmente. Muito bem colocado. Bom, unanimidade aqui, né? Concordo que não é necessário aqui. A gente teve a grande participação aqui, não concordando, né? Bom, pelo nosso time aqui, então, eu vou colocar aqui a respostinha aqui, até para compartilhar com vocês a minha opinião, mas... Peraí, deixa eu fechar aqui. Já antecipando, né, como algumas pessoas aí falaram, é uma questão mesmo, né, falando em termos de teoria, né, de by the book aí, não precisa, né, saber, a gente, em geral, a gente já sabe disso, a gente sabe que essa conversa teria mais ou menos esse tom, né, então, o que a gente vê como orientação é que realmente não precisa, né, de saber de programação. Mas como a gente viu aí dentro das respostas, né, talvez isso vai depender do contexto e da situação, às vezes, enfim. Mas, em geral, realmente não precisa, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, e aí ele me fez essa pergunta, né, se precisava ter alguma noção de programação. Vou ver se eu consigo reproduzir aqui esse áudio aqui. Vamos ver. O que eu preciso fazer? Só soltar aqui? Será que vai dar certo? Bruno. Acredito que você vai ter que parar o compartilhamento e compartilhar somente a aba. Ah, Aí tá. ele permite compartilhar o áudio. Deixa eu ver se eu consigo, então. Não sei se você compartilhou a tela toda. Eu compartilho só a aba que você falou? Isso, só a janela que vai ser executado o áudio. Ah, bom. Aí, embaixo, quando você vai compartilhar a aba, vai estar Share Sound. Lá no Aí, ó, cantinho quando a inferior pessoa esquerdo. não sabe de tecnologia, dá isso, né? Espera aí. Vou deixar aqui aberto aqui já aqui. Vamos lá ver. Sim, tô vendo aqui. Vamos ver se vai. Estão vendo aí alguma coisa da tela? Não. Não? Vamos ver. Não, foi não, né? Vou mandar o áudio aí, vou mandar o link, você compartilha. Vai ficar mais fácil, Bruno. Tá bom. Vamos lá. Vou colocar aqui no chat, tá? Esse link está aberto aí, vocês podem ficar à vontade para acessar. Vamos ver. Olha, o São entrou aí, o São. É nóis. Bom te ver. Tá vendo a minha tela? Tá ouvindo? Não precisa, na verdade, conhecer nada de programação. Deu bom. Ele, é claro que se souber alguma coisa, ajuda, né? Vai facilitar o trabalho dele. Vai antecipar, mas o que na verdade ele precisa mais saber é questões mesmo de facilitação, conhecer
as questões do guia, né, do Scrum, os benefícios de uma daily, facilitar uma review. Ele precisa mais conhecer de coisas de tipo de empatia, de comunicação não violenta, por exemplo, do que propriamente de coisas técnicas, assim. Acontece de muitos SMs conhecer de programação, mas, assim, na teoria, né, não precisa saber, não. O que ele precisa mesmo é mais conhecer dessa questão de facilitação, de processo, né, de ser uma pessoa ali que tá ali no meio de campo para facilitar as coisas, né, para tentar motivar as pessoas a essa questão da melhoria contínua, né, e tudo mais. É isso aí. Eu não estava muito animada nesse dia aí, né? Mas eu quis colocar o áudio aí original, né? Assim, ó, como eu comecei com uma história original, né? Eu quis colocar o áudio aí original para a gente terminar o storytelling aí. Então, basicamente, acho que é o que a gente falou, né? Que eu pontuo aí bastante, eu acho que saber de algumas coisas a respeito do processo, assim, pode ser muito interessante, né? Pode facilitar a empatia, pode facilitar uma série de coisas, mas realmente a pessoa ser um facilitador, ser uma pessoa que está mais aberto para estar ouvindo as pessoas, né? Para estar tentando realmente ajudar. Eu acho que esse na minha percepção, é o maior papel do SM, né? Ajudar de alguma forma, sempre objetivando, como o Bruno falou, resultados que sejam palpáveis, né? Porque também as empresas não vivem só de flores, né? A gente precisa de resultados reais, então, se as empresas têm resultados reais, todo mundo ganha. Né? Então, é a gente ajudar nesse sentido, nesse propósito, mas é interessante ver as pessoas felizes, né? E a gente sabe que quando as pessoas estão felizes, elas produzem melhor, são mais criativas, são mais inovadoras. Então, se o SM puder contribuir nesse sentido, todos vão ganhar, né? Inclusive a empresa, né? Você falou desse ponto, assim, que eu pensando aqui, eu acho que talvez seria melhor a pessoa ser proativa, né, do que ela saber uma programação e ser passiva, né? Então, assim, ou ser reativa, porque está muito disso, né? Principalmente em questões de quando a empresa está iniciando, às vezes uma nova equipe, você tem muito problemas de impedimento. Cara, do que talvez a pessoa sabe, não, eu sei o que aconteceu aqui, eu sei o que é esse bug, mas se depende de uma parte de infraestrutura, se depende de outra equipe, e essa pessoa não tem uma proatividade de fazer essa remoção de impedimento, né? Então, assim, só que, mais uma vez, né, eu acho que vai de contexto para contexto. A gente não tem uma fórmula mágica, tanto é que a gente tem diversas formas de chegar no mesmo propósito, que é utilizar isso por meio da empatia, né? A Ana colocou aqui, saber engajar o líder, remover impedimentos, conhecer métricas, né? Então, acho que é todo um contexto ali da parte de agilidade para a gente, né? Bacana, bacana. Assim, às vezes, né, fazendo esse tipo de colocação, né, às vezes eu já constantemente, não só devs me procuram em relação a esse assunto, mas SMs que estão começando, assim, já tive alguns contextos assim, de SM, assim, quando está começando, assim, eles ficam tão agoniados. Ai, Kenny, eu acho que eu vou fazer um curso de programação para mim conseguir entender o que eles estão falando. Eu falo, cara, não precisa disso, não se preocupa. É melhor você fazer isso, fazer aquilo, mas eles ficam, assim, de certa forma, agoniados, né? E aí já teve algumas situações, né, que eles, quando eu falo, né, tipo, não precisa, né, eles falam, Kenny, você fala isso porque você foi programadora, você
mais de 20 anos, eu falo, gente, olha, não precisa. Talvez seja justamente porque eu tenho passado por tudo isso, né, que eu consigo dizer para vocês, não precisa. Então, vai por esse lado, vai tentando primeiro entender o propósito daquilo que você está fazendo, né? Como que a gente consegue estimular a melhoria contínua? Como que a gente consegue fazer as pessoas refletirem sobre isso, provocar as pessoas para pensarem em melhoria contínua, né? Tá aberto para ouvir as pessoas, né? E, enfim, isso é muito mais difícil, cara, do que saber os termos de programação. É muito mais difícil, né? Então, realmente é só um detalhe essas questões aí dessa sintaxe, e a pessoa acaba absorvendo aos poucos, como o Guilherme falou, né? Nunca me fez falta. Por quê? Ele está tanto tempo emergido no meio que ele foi absorvendo aquilo aos poucos, né? E acaba sendo assim, às vezes você fica agoniado no começo, mas você vai absorvendo, pode ter certeza que você vai começar a entender. Então não tem jeito, né, de fugir. Ó, É, a Aninha falando, a ó, Ana, todo mundo lembra muito quando fala XPTO. a Ana colocou aqui, né? É bom que a nossa ignorância está leve do tiro. Realmente. Hoje aconteceu uma coisa, que o pessoal estava falando o nome de um plugin lá que eles usam no desenvolvimento, e eu falei, cara, que banda que é essa? Nunca tinha ouvido. E aí ele falava assim, não, cara, é muito boa a banda. E eu, tipo, sério que é banda? Aí eles, Bonitinho com não, essa Bruno, é cara. o plugin pro desenvolvimento. Eu falei, ah, cara, tá bom, desculpa Ah, aí. obrigado. Ah, legal. Antes da gente falar, então, aqui do nosso brinde surpresa aqui, eu vou só contextualizar algumas coisas aqui que a gente já até falou, para essa parte final aqui que eu queria trazer depois também. Fiquem à vontade se vocês quiserem complementar, gente. Bom, dessa situação toda aí que aconteceu, né, desse contexto todo, eu tirei, assim, algumas lições, que a Márcia até falou algumas delas aí, né, que talvez a gente precise observar, né, nesse caso específico que aconteceu esse cenário, né, cuidado que devemos ter quando mudar o SM de um time ou uma squad, né? Exemplo, sai um SM sênior e no lugar entra um SM júnior. Acho que o Bruno também colocou isso, né? Talvez a gente precise ali de um pleno, né? Talvez um júnior não vai cair bem naquele time. Então, está refletindo sobre isso, mas isso é uma sensibilidade que a organização precisa ter, né? O SM agilista ou agilista, né, normalmente sabe que ele não precisa saber de programação, né? Em geral, a gente sabe, né, pela teoria. E os demais membros do time também têm essa informação? Então, deixar esse questionamento aqui, né? Talvez seja até interessante amanhã a gente levar para os nossos times, né? Fazer essas perguntas aí para eles, né? O que vocês acham, né? Então, às vezes a gente fica com essa informação para a gente, né, de várias coisas assim, a respeito de agilidade, a gente sabe e a gente acha que todo mundo sabe, né? E às vezes aquelas pessoas que estão ali mais perto da gente não têm essa informação, né? Então, e algumas pessoas também falou aqui, tá compartilhando isso com elas, gente, eu não sei. Então, vocês vão ter que me ajudar, né? Então, tá tendo essa abertura, essa proatividade de fazer essa abertura é bem legal também. Mas também, talvez, está promovendo esse compartilhamento de informação, né? E também que a Márcia falou da questão da integração, né? Como é que está sendo o cuidado quando recebe um SM júnior? Ele é júnior, né? Como é que está sendo a preparação para incluir essa pessoa no time, né? Então, eu coloquei também essa reflexão aqui, né? Pode ter a inclusão de uma pauta destinada à explicação de termos mais técnicos, antes de ter acesso ao time. Então, alguns questionamentos aqui, né, algumas lições que talvez eu tirei desse contexto aqui, que eu acho que a gente pode levar aí para o nosso dia a dia, para os nossos times, para as nossas organizações aí. Oi, Bruno. Gente, eu converso demais, vocês já perceberam. Mas quando a gente fala nesse ponto da integração, na última empresa que eu estou agora, que é a Compass, lá é uma empresa que tem foco muito grande na parte de agilidade, então é um time de agilidade com mais de 190 colaboradores, então assim, é um time só de agilistas, né, que a gente chama de estúdio,
E quando você entra, você passa por volta ali de 2 semanas, 10 dias, 3 semanas, com um padrinho. Então, eles chamam de shadow, né? Então, você fica ali como uma sombra mesmo do cara para entender qual que é a dinâmica, como é que funciona ali a questão de quem participa das dailies, né? Quem que é responsável por cada atividade, né? Então, acaba que isso contribui para o agilista ele se ambientar, né? E ele entender qual que é o contexto que ele vai trabalhar. E principalmente para o júnior, talvez, quando o cara vai fazer as primeiras days, a primeira retrospectiva, o cara se sente muito inseguro, porque eu passei por isso, né? Então, assim, acho que é importante ter sim, essa ambientação. Só que lembrando mais uma vez, né, pessoal, nem todas as empresas dispõem de recursos, né? Então, assim, o que que eu aconselho normalmente? É participar das comunidades e, hora ou outra, sai alguns movimentos que podem contribuir para que você consiga fazer uma formação, entre aspas, aqui, mais próximo da realidade, né? O Igor teve uma iniciativa de convidar uma galera para participar de uma daily, então, assim, para você ir contextualizando, o que você vai ver lá na daily é muito bonito dentro do My The Book, né? Só que, de repente, no meu caso, por exemplo, a minha daily, eu tenho um time de desenvolvedores, mas entram várias pessoas de outras squads, entra cliente, né? Entra o pessoal de infraestrutura. Então, assim, eu tenho uma daily de 40 pessoas, né? E aí, normalmente, eu falo assim, cara, mas ela está falando que o time é de 10 ou menos, né? E como é que eu vou lidar com isso? Então, é toda a parte de contexto, né? Então, acho que é importante participar disso. Bom, legal, legal, gente. O que eu tinha preparado era isso. Eu preparei também, o Bruno vai estar compartilhando aí com vocês, né? Falando de tudo que a gente trouxe aqui, né? Eu acho que uma das principais dificuldades, assim, que eu já consegui acompanhar alguns agilistas mais júniores, né? É em relação aos termos mesmo, né? Alguns termos, assim, são sintaxes bem próprias, normalmente são do inglês, e, assim, não são termos que você pode levar e traduzir literalmente, né? Você precisa de uma interpretação daquilo, né? Dentro do contexto de programação. Então, eu preparei um material aí que eu estou chamando de glossário aí, depois o Bruno vai estar compartilhando com vocês aí acho que no chat, de algumas coisas, até teve um colega que me ajudou a produzir esse material, ele está começando agora também como agilista, ele veio da área de indústria têxtil, então eu falei para ele que eu ia fazer ia participar dessa roda de conversa, eu falei, me ajuda aí, vai me falando aí o que é que você está tendo de dificuldade. E ele me passou uma lista, eu coloquei mais algumas coisas, e eu espero que ajude aí, quem estiver começando, distribuam esse material aí para outras pessoas que, de repente, vocês entendam aí que pode ser útil, né, um guia aí com algumas orientações, alguns termos técnicos aí para clarear, e eu fico totalmente à disposição, meu LinkedIn está aí, o que eu puder contribuir com a comunidade, com quem estiver começando aí na carreira de agilidade, fiquem à disposição para estar me chamando, tá? Meus contatos estão aí, e foi uma satisfação muito grande ter participado aqui, e eu estou sempre por aqui, quero estar sempre aqui junto com a comunidade. Bruno, Márcia, Ana também, que não pôde estar aqui hoje, muito obrigada pela confiança, pela colaboração de vocês aí, foi incrível esse papo aqui. Saí aqui com 1001 aprendizados aqui, as trocas sempre são ótimas, gente. Muito bom, obrigada. Muito bom, Kênia. Eu vou dar 2 palavrinhas e eu vou pedir a Marcinha, como sempre, ela fazer o fechamento para a gente, que a Marcinha, com fechamento, ela é maravilhosa. Pessoal, mandei o link aí já do LinkedIn da Kênia, tá? Fica à vontade para adicionar ela aí, chama ela aí no LinkedIn.
só lembrando que a gente tem uma vida, né? Então, assim, talvez ela não possa responder de imediato, mas ela sempre responde a gente, tá, pessoal? Tá aí o LinkedIn. Vou pedir um outro ponto para vocês aqui também, referente ao nosso feedback. Deixa eu pegar aqui o nosso feedback. É importante vocês responderem isso, tá? Então, é um formulário bem simples, com algumas perguntas só, e a gente utiliza isso daqui para a gente buscar novas pessoas para fazer as apresentações, né? Para a gente ter um entendimento assim, de como está a nossa comunidade, e aí a gente vai inovando, né, criando novos pontos para a gente fazer discussões, bate-papos, apresentações, entre outras coisas aí no universo de agilidade. E por último, antes do fechamento, eu gostaria de, quem pudesse abrir a câmera, a gente abrir a câmera, eu vou tirar um print aqui, eu vou disponibilizar lá nos nossos grupos de WhatsApp, e aí vocês compartilham, no seu LinkedIn, marca a comunidade, marca a Kênia lá também. Isso é bom para quem está fazendo até a transição de carreira e contribuir aí nas questões de atualização do LinkedIn, essas coisas aí. A gente chama de hack do bem. Está aqui o documento. Adoro a hora do print. 1, 2, 3 e foi. Pessoal, ficou bom. Ok. Obrigado aí por abrir a câmera. Se quiserem fechar, fica à vontade. Agora, já mandei, disponibilizei aí. Essa foto vai lá para o nosso WhatsApp. Já vou disponibilizar aqui também, logo em seguida, o material da Kênia. E aí eu vou pedir para a Marcinha já fechar, fazer o fechamento para a gente. Obrigado, pessoal. Vai lá, Marcinha. Em primeiro lugar, Bruno, fecha a porta lá, porque a gente não vai deixar a Kênia embora, não, né? Aqui com nós. Vai ficar aqui com nós. Kênia, te agradecer imensamente por esse momento que você compartilhou aqui conosco. Foi brilhante a sua apresentação. Acho que o pessoal que está aqui em transição de carreira, o pessoal que está aqui pensando em fazer essa mudança, foi realmente de grande valor. Eu aprendi muito, espero que eles também tenham aprendido, e a gente tem um norte para saber aonde estamos indo, né? Porque é muito ruim a gente estar num momento que a gente precisa de cuidados, que a gente precisa de atenção, e a gente não tem esse conforto. Então, te agradeço imensamente por você vir aqui, nos dar esse carinho, esse afago, e certamente amanhã a gente acorda assim, bem disposto, né, para continuar procurando emprego, para continuar procurando cursos, para fazer os nossos movimentos, porque a vida é feita de movimentos, né? E quando a gente tem esse suporte, com certeza a gente vai mais forte. Muito obrigada mesmo, viu, Kênia? E eu agradeço também a cada um de vocês que estão aqui. A gente teve aqui conversas paralelas no chat, pessoal bem motivado aí com esse momento. E da mesma forma que a Kênia veio aqui dividir conosco, vocês também são convidados a fazê-lo. Se vocês têm aí uma iniciativa, algum evento que vocês acham importante, que vocês acham legal compartilhar aqui conosco, chama lá no privado, a gente elabora aqui. A Kênia falou, né, que teve todo o suporte, a gente tratou você com muito carinho, né, durante esses dias, né, Kênia? Sim, nossa, eles são muito atenciosos, gente, nossa. Muito então, mesmo. vocês estão bem convidados para ficar aqui conosco também, porque a gente é assim, né? Quando vem para cá, a gente fecha a porta e não deixa embora, não, viu? Ó, uma boa noite para vocês. A gente vai ficar aqui no After um pouquinho, então quem quiser ficar conosco serão bem-vindos, tá? Um abraço mesmo e muito obrigada a todos.